A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que vos falou o presbítero Marcos Vinícius. Neste momento, Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma, Deus tem uma palavra que vai te mostrar o propósito de Deus, o que Ele tem, o que Ele pode e o que Ele quer fazer na sua vida através desta palavra. Eu peço aos irmãos para estar lendo conosco lá em Juízes capítulo 6, versículo 1 ao 10. Porém, os filhos de Israel fizeram o que pareciam mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte, com muito ensinamento, muita direção para a minha vida, para a sua vida, para você aprender a crescer, para você ter conhecimento, para você ter sabedoria, porque Deus, Ele quer que todo aquele que o segue tenha sabedoria, tenha conhecimento e viva no caminho da prudência através da palavra de Deus, sendo um filho obediente, sendo uma filha obediente, se esforçando para fazer o que Deus deixou escrito em sua palavra. Meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler fala sobre servidão sobre os midianitas. Meus irmãos, Israel, o povo que Deus escolheu e separou para revelar o poder e a misericórdia dele como Salvador, como libertador, como provedor de tudo, de todas as coisas. Israel, o povo de Deus, mais uma vez fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Israel, eles se desviaram
para uma religião sincretista dos cananeus. E não foi só dessa vez. Os irmãos podem ver, desde Êxodo, por onde Israel passava, o povo de Deus, os lugares que Deus fazia Israel passar, eles tinham que passar por aqueles lugares, mas fazendo a vontade de Deus, o que Deus mandou. E eles passavam por aqueles lugares e não faziam o que Deus mandava. Eles se adaptavam aos costumes daqueles lugares. Eles se entregavam aos costumes e ao jeito do povo aonde eles passavam. E para Deus, que é santo, perfeito, que escolheu eles para viver em santidade, isso não era bom. Isso pareceu mal em diversas vezes aos olhos de Deus, o que Israel fez, que foi se voltar para uma religião ou para religiões que Deus disse que não era para se voltar. Tudo que Deus queria era que Israel fosse exemplo de uma nação santa, separada, obediente, diferente de todas as nações. Porque Deus estava representando e estava no meio de Israel. Então, mais uma vez, Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, por se entregarem, por deixarem se levar por outras religiões. Louvado seja Deus. E isso ocasionou Deus colocar um castigo sobre Israel, o povo que ele separou e santificou. Só que Deus, ele não queria, meus irmãos. Deus nunca quis e Deus não quer castigar ninguém. Só que por conta da nossa própria desobediência, da gente não querer fazer o que ele quer, não falar o que ele manda, não obedecer o que ele quer, infelizmente nós somos castigados, meus irmãos. Principalmente para quem aceitou a Jesus, para quem é crente. Se a gente não fizer o que Deus está mandando, o que está falando, coisas ruins vão acontecer conosco, meus irmãos. Deus vai nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, o que Ele não quer e nunca quis, meus irmãos. Então Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Aí o que acontece? O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos oprimido pelos próprios inimigos. Meus irmãos, esse texto aqui está nos ensinando e nos dando o exemplo de que nós não podemos fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. Deixar de fazer o que o mandamento dele mandou. Está escrito, deixar de praticar o que ele falou. Porque se a gente deixar de fazer o que ele mandou e está mandando, ele vai nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. E pode ser que eu esteja pregando para pessoas que você está vivendo uma situação ruim. Você experimentou a presença de Deus. Você experimentou a graça e a misericórdia de Deus. E por você fazer o que é mal, por você se desviar daquilo que Deus te mandou, Deus te entregou na mão dos seus inimigos. E você já está há anos preso. Você já está há anos vivenciando uma situação ruim pelas suas próprias vontades. Porque Deus sempre avisa o que é para fazer e o que não é para fazer.
Se acontecer algo ruim, por falta de aviso, não foi, meus irmãos. Por falta de direção, não foi, porque Deus é perfeito. Deus sempre direciona e fala e diz o que é para a gente fazer. Então, por 7 anos, Israel estava vivendo numa situação muito ruim, porque fez o que era mal aos olhos de Deus. Aí no versículo 12 a Bíblia fala: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Meus irmãos, 2 coisas nós podemos aprender. A primeira é que se Deus não estiver conosco, se Deus nos abandonar e nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, por desobediência minha e sua, você tem que entender que os seus inimigos, como está escrito aqui, a mão dos seus inimigos vão prevalecer contra você. E não há nada do que você faça que vá poder melhorar. E não há dinheiro, não há lugares que você possa fugir. Os seus inimigos vão prevalecer contra você. E não é só inimigo visível, não. São os seus inimigos espirituais, espíritos malignos. Eles não vão largar a tua vida financeira. Eles não vão largar a tua vida sentimental. Eles não vão largar a tua vida espiritual. Eles vão prevalecer contra você. E o que você fizer, o que você tentar fazer, você não vai conseguir. Porque só pode vencer os inimigos e prevalecer contra os inimigos quem está na mão de Deus. Agora, se Deus entregar ele ou ela nas mãos dos inimigos dele ou dela, ele ou ela não pode prevalecer. Então a Bíblia fala que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, que eram os seus inimigos, os filhos de Israel, o povo de Deus, fizeram para si. Eles foram habitar em covas. Eles se esconderam, eles tiveram que obrigadamente se esconder nos montes, nas cavernas e nas fortificações. Por quê? Porque se Deus não estiver na nossa vida, muitas das vezes nós vamos para lugares e estamos em lugares que não é para nós estarmos. Meus irmãos, Deus não criou ninguém para viver se escondendo em caverna. Deus não criou o ser humano para viver se escondendo e fugindo das coisas que acontecem. Mas por causa da desobediência, do mal que nós fazemos, muitas das vezes nós ficamos e nos refugiamos em lugares que não era para nós nos refugiar. Então, Israel, eles se esconderam em cavernas, meus irmãos, nos montes. Por quê? Porque os inimigos deles estavam prevalecendo contra eles. E eu te pergunto, aonde você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Para que propósito, para que motivo você está se escondendo? Foi por causa de algo que você fez? Foi por causa de algo que você está fazendo e você está se escondendo? Algum motivo tem e leva o ser humano a se esconder. Ninguém se esconde à toa.
Então, eles estavam escondidos em cavernas porque estavam sendo perseguidos. Talvez você esteja fugindo do seu problema. Talvez você esteja fugindo, se escondendo, tentando se esconder. E mesmo assim, os seus inimigos mentais, sentimentais, continuam prevalecendo contra você. Então, mesmo eles se escondendo em cavernas, nos montes e as fortificações, a Bíblia fala: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles e subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha que triste, meus irmãos. Aonde eles estavam escondidos, eles tinham que ter coisa para comer, eles tinham que ter os seus alimentos para dar para os seus filhos, suas esposas, suas mulheres. Só que tudo que eles faziam, aonde eles semeavam para colher o seu alimento, tudo que eles semeavam para se alimentar, o que acontecia? Os midianitas, junto com os amalequitas, os inimigos deles, e também os do Oriente, subiam contra eles, iam aonde eles estavam e acabava com tudo que eles faziam. Destruía e levavam, comiam, usufruíam de tudo que Israel tinha semeado. Meus irmãos, isso é triste, porque as nossas atitudes, meus irmãos, temos que reconhecer isso. As nossas atitudes nos levam à nossa própria queda. E sem a gente perceber, as coisas que a gente faz e tenta fazer acaba não dando certo. Israel fez o que era mal diante de Deus. E tudo que eles tentavam fazer, criar e levantar, não dava certo. Porque os inimigos de Israel vinham contra eles e destruía tudo. Meus irmãos, longe de Deus, longe de Jesus, nada do que você vá tentar criar vai dar certo. Sem Jesus na sua vida, você pode tentar viver bem, você pode tentar ser feliz, mas você não vai conseguir. Fazer o que é mal diante de Deus, não querer obedecer, não querer se sujeitar à palavra de Deus, vai causar, meus irmãos, uma reação tão grande que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for tentar construir, não vai ter crescimento, meus irmãos. Porque o crescimento, a exaltação só acontece quando a gente faz o que é certo e o que é bom diante dos olhos de Deus. Agora, se a gente fizer o que é mal e achar que vai crescer e achar que vai prosperar, não vai, meus irmãos. Tudo que você fizer vai ter alguém que vai acabar. O que você tentar construir vai ter alguém que vai destruir. Vai frustrar os seus planos, mas agora, se você fazer o que é bom, se você fazer o que é certo, o que é justo, o que é reto diante dos olhos do Senhor, o diabo pode se levantar, as pessoas podem se levantar, podem tentar o que for, não vão prevalecer contra você. Você vai continuar crescendo, os seus sonhos vão continuar realizando, os seus planos vão continuar se realizando. Por quê? Porque enquanto você faz o que é certo, o que é bom diante dos olhos de Deus, Deus protege a sua propriedade.
Deus protege os seus bens materiais, meus irmãos. Deus protege a tua casa, a tua família. Protege o teu trabalho. Deus protege tudo, meus irmãos, quando a gente faz o que é certo diante dos olhos de Deus. Então esse texto aqui nos traz uma reflexão, meus irmãos, sobre coisas que está acontecendo na nossa vida e a gente não entende. Por que isso está acontecendo? Por que o que eu tento fazer não dá certo? Por que o que eu tento criar, o sonho que eu tento realizar não acontece, não dá certo? Talvez seja porque você está fazendo o que é mal. Talvez seja porque você está trilhando caminhos que Deus não quer. Você está fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus. E você não consegue criar nada. Você não consegue crescer em nada, em nenhuma área da sua vida. Só que Deus, Ele está falando comigo e contigo, te alertando para que você venha se conscientizar de que nem todas as atitudes que você faz é certa. Nem tudo que eu faço é certo. A maioria é mal diante dos olhos de Deus, porque a nossa natureza é assim, meus irmãos. Ela quer fazer o que é mal, ela quer olhar para o que é mal, ela quer falar o que é mal, e a gente pensa que é certo. Só que não é. E quando a gente reconhece que o que a gente faz não é certo diante de Deus, a gente começa a entender que Deus, ele tem plano maior, que aquilo não era para a gente fazer. Louvado seja Deus. E isso a gente vai ver no versículo 6, quando a gente reconhece que o nosso caminho é errado. No versículos 4 e 5, tudo que Israel fazia e semeava para dar de alimento uns aos outros, os midianitas e amalequitas se levantavam contra eles, e também os do Oriente contra eles, e acabava com tudo. Porque aqui no versículo 5 a Bíblia fala que subiam como com os seus gados e tendas, e vinham como os gafanhotos. Aqui está falando da quantidade de pessoas. Eram muitas pessoas que vinham contra eles, destruindo, arrasando todas as plantações deles. Que a Bíblia fala, a quantidade era tão grande que a Bíblia fala que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim acontecendo, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Nunca foi da vontade de Deus o filho e a filha dele empobrecer. Viveu uma vida miserável, desgraçada, infeliz. Meus irmãos, para o povo de Deus, Deus sempre tem as melhores e as maiores coisas. E talvez você possa falar, mas irmão, eu aceitei a Jesus, eu faço parte do povo de Deus e não vivo com as melhores e as maiores coisas. Eu vivo uma vida pobre, miserável. E esse texto aqui, meu irmão e minha irmã, ele me convida e te convida a você refletir o que você faz, o que você está fazendo, porque talvez seja por conta do que você está fazendo. Você acha que é certo, mas não é certo, está te empobrecendo. Você acha que é certo e fazer o que é certo, mas sem você perceber está te empobrecendo pela presença dos seus inimigos, pela presença do mal que está lutando contra a sua vida, sem você perceber. Então nunca foi da vontade de Deus o crente, o homem e a mulher de Deus viver na pobreza, meus irmãos. Eu não falo só pobreza material, eu estou falando da pobreza espiritual.
não sente vontade de viver, não se sente feliz, não se sente acolhido por Deus, pensa que está sozinho, pensa que Deus abandonou. Isso é pobreza espiritual, meus irmãos. Quer se matar, quer viver sozinho, escondido, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém. Isso é pobreza espiritual, meus irmãos, que acontece na vida do homem e da mulher que faz o que é errado diante dos olhos de Deus. Só que na parte B desse versículo 6, versículo 7, tem uma notícia muito boa para quem está vivendo na pobreza e quem está empobrecendo por causa de algo que fez errado. A Bíblia fala no versículo 7, e sucedendo que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Então, enquanto eles estavam empobrecendo, eles tiveram uma ideia de clamar ao Senhor por causa dos seus perseguidores, os midianitas. Meus irmãos, depois de 7 anos, eles estavam aprisionados, sem crescer, sem respirar, sufocados pelos inimigos. E 7 anos, sob pressão, eles vão clamar o nome do Senhor. Meus irmãos, Israel, por esse texto aqui, eles não precisavam viver e estar por esse tempo todo, meus irmãos. E depois de tanto tempo clamar ao Senhor. Mas, irmão, o que você quer dizer? Eu quero falar que tem pessoas que estão vivendo anos e anos e anos sobre uma servidão. Está preso, está aprisionado sobre uma servidão e não clama a Deus. Não busca refúgio a Deus. Não pede ajuda para Deus. Prefere sofrer do que buscar a igreja. Prefere ficar anos passando a mesma coisa do que clamar ao Senhor, que é o Deus da salvação. Meus irmãos, Israel, por 7 anos sobre servidão dos midianitas, que eles vão clamar ao Senhor. Eles esperam os midianitas acabarem com tudo aquilo que eles tinham criado para depois buscar a Deus. Meus irmãos, não vamos esperar os nossos inimigos prevalecer contra a nossa vida para a gente buscar a Deus, não. Não vamos esperar a enfermidade vir para a gente aceitar a Jesus, não. Não vamos esperar as coisas começarem a dar errada para a gente fazer campanha, não. Vamos buscar agora que está dando tudo certo. Vamos buscar agora que Deus está abençoando. Quantas pessoas, meus irmãos, só buscam a Deus quando as coisas estão indo de mal a pior? Quantas pessoas, meus irmãos, quando está tudo bem, quando está crescendo, está sendo abençoado, não busca a Deus. Agora os inimigos vêm, o devorador vem, o migrador vem, acaba com tudo e com todas as coisas. Aí ele vai buscar, aí ela vai para a igreja. Por quê? Porque só lembra de Deus quando está na pior situação. Não vamos ser, meus irmãos, como Israel. Não vamos esperar os nossos inimigos acabarem com a nossa vida para a gente buscar a Deus. Se está tudo bem, busca a Deus, continua buscando. Se ficar e tudo der errado, aí mesmo que você tem que clamar a Deus, para que Deus desça na terra e te dê livramento contra os seus inimigos. Então, por causa da perseguição e da servidão dos midianitas, porque eles estavam na mão dos inimigos deles, quando tudo estava se acabando, eles vão clamar a Deus. Por quê? Porque tem pessoas que só clamam a Deus quando tudo está acabando. Não vamos ser assim, meus irmãos. Então eles vão clamar a Deus por causa da perseguição.
E Deus é tão bom e tão misericordioso que mesmo Deus sabendo que eles estão clamando por interesse de Deus livrar eles por causa daquele mal que estava acontecendo a eles clamam a Deus por causa do mal, da perseguição dos midianitas. Aí a Bíblia fala no versículo 8 que enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Meus irmãos, Deus é muito bom, meus irmãos. Eu sei que todos nós somos falhos e pecadores, fazemos coisas erradas, mas se você que me ouve reconhece que o que você está fazendo é errado, se você sabe o que você está fazendo é errado e a sua vida está indo de mal a pior, faça como Israel fez. Clame a Deus. Vá para a igreja. Reconheça que o que você fez foi errado. Reconheça que a atitude que você teve foi errada. Não tenha vergonha, vá para a igreja, busca a Deus. Clame a Deus. Porque a Bíblia fala que de maneira nenhuma Deus desprezará um coração contrito e quebrantado. O salmista fala, meus irmãos, um coração verdadeiramente arrependido de ter feito aquele mal, um coração que não quer pecar, que não quer fazer o que é errado diante de Deus, arrependido, que busca ao Senhor, Deus ele não abandona. E isso aconteceu com Israel. Eles reconheceram que o que eles fizeram foi errado. Então eles vão clamar a Deus, porque eles sabiam que Deus é Deus de misericórdia. Deus responde quem busca. Deus dá solução para quem busca. Deus dá cura para quem busca. Deus dá libertação para quem busca. E eles, através daquele clamor, Deus vai enviar um profeta como sinal da resposta do clamor deles. Deus vai enviar um profeta a Israel e vai falar. Aquele profeta vai até os israelitas que estavam sobre uma servidão, um jugo desigual, pesado, e aquele profeta vai falar tudo o que aconteceu, desde a primeira servidão, e vai falar: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da servidão. A primeira servidão deles, terra do Egito. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expeli de diante de vós e a vos dei a sua terra. Meus irmãos, Deus está lembrando, Deus fez questão de usar aquele profeta para lembrar os israelitas o que Deus fez no passado, o que Deus falou no passado, e o que Deus fez na vida deles no passado. Que Deus tirou eles do Egito, que Deus livrou eles de todos aqueles que oprimiam a eles. Deus tirou, meus irmãos, Deus expeliu diante da face de Israel, diante da vida deles, os inimigos, e Deus deu terra para eles. Deus expulsou os habitantes das terras e deu as terras que eles habitavam para Israel morar, meus irmãos. Deus está lembrando tudo o que ele fez. E Deus vai falar mais ainda. E vos disse, lá atrás, e vos disse, eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, o que aconteceu lá atrás, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso, que ele faz questão de nos lembrar o que ele fez na nossa vida, para nos mostrar que o que ele fez no passado e ele fala
no presente, o que está acontecendo na nossa vida não foi por falta de aviso, como eu disse lá em cima, mas foi porque nós não demos ouvido à voz dele, de Deus. Então Deus libertou, protegeu, guardou o povo dele, meus irmãos. E Deus falou para eles não temerem, não ter medo dos homens sobre a terra a qual eles estavam habitando. Não temer os deuses dos amorreus. Só que eles temeram, se entregaram, não deram ouvido à voz de Deus. E por consequência, aconteceu tudo isso que nós lemos e aprendemos. E Deus permitiu isso acontecer. Só que Deus, ele ouve o clamor do povo dele. Envia um profeta, diz tudo o que aconteceu, e depois, do versículo 11 em diante, você pode ler depois, que Deus levanta, envia um anjo a Gideão, para dizer que Gideão vai libertar o povo de Deus. Então, meus irmãos, Deus é Deus de libertação. Se a gente peca, a gente pede perdão, ele perdoa. Se a gente erra e pede perdão reconhecendo o nosso erro, ele nos perdoa. Só que tudo que acontece na nossa vida, na maioria das vezes, algumas são propósitos, mas a maioria das vezes é porque não demos ouvidos à voz de Deus. Meus irmãos, se a gente der ouvido à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, a gente vai evitar muita coisa de acontecer na nossa vida. A gente vai evitar de muito problema acontecer na nossa vida, meus irmãos. Louvado seja Deus. E Deus, ele quer que você evite de acontecer muitas coisas na sua vida. Mas para você evitar, você tem que guardar tudo que Deus falou com você e botar em prática a partir de hoje. Em nome de Jesus.